Estimados e queridos irmãos e amigos do nosso programa Histórias e Profecias, muita paz para todos vocês, que o Senhor Jesus continue abençoando os vossos lares, as vossas vidas. Hoje nós vamos dar sequência às festividades do sétimo mês, a introdução, porque depois nós vamos falando aos poucos das festividades do sétimo mês. Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse tema, nós vamos orar, pedir a direção de Deus para que nos possa instruir e possa abrir também o entendimento de vocês e o nosso entendimento para aprendermos este assunto tão importante que são as festividades do sétimo mês. Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de falarmos com os nossos queridos irmãos e amigos sobre as histórias e as profecias da palavra perfeita e santa que é a Bíblia Sagrada. Nos ajude, nos instrui, abençoe também nossos ouvintes, nossos colaboradores, aqueles que nos assistem a cada programa, para que possa também entender as tuas coisas e possa te servir, por este é o nosso objetivo. Dá-nos a tua paz e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Então, antes de nós começarmos propriamente dito a nossa fala, nós vamos acompanhar o hino. Vamos cantar este hino maravilhoso, que vai aparecer o letreiro e vocês cantam conosco neste programa Histórias e Profecias.
Então, como nós falamos no programa passado, que o ano é bíblico, lunar, e não esse ano gregoriano, solar, não é? A Bíblia fala, então, num calendário bíblico. E é por esse calendário que nós caminhamos. Então, o primeiro mês está lá em Êxodo capítulo 23. Vamos ver o que está escrito Êxodo capítulo 23. Vamos ver Êxodo capítulo 23. 23, versículo 15. Presta atenção. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado, no mês de Abibe, porque nele saíste da terra do Egito, e ninguém apareça vazio. Então, embora essa festa já se cumpriu, não é? As 3 festas anuais, né? As 3 festas anuais, isto é, a Páscoa, o Ázimo, já se cumpriram. Então, mas lá o mês de Abibe, porque foi o mês que eles saíram do Egito. Então, esse foi o primeiro mês. Neemias, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver, Neemias, o profeta Neemias, não é? Vamos ver o que ele escreveu também de importante. Neemias, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele e assim por diante. Então, o primeiro mês também é Nisã, ou Abibe ou Nisã, que é o primeiro mês da saída do Egito. Então, nós precisamos aprender que existe 2 inícios de ano. O ano da saída do Egito, que é no mês de Abibe, e existe o ano da criação, que é Etanim, que é o 7º mês. É onde muda o calendário. Vocês vão observar que os judeus, eles mudam o calendário exatamente no Rosh Hashanah, que é o dia das trombetas, que é no 7º mês, não é? Que é entre setembro e outubro. Então, o primeiro mês está dentro da Bíblia, né? Abibe ou Nissan. O segundo mês está lá em Reis. Vamos ver o que diz Reis. Reis, capítulo 6, versículo 1 e versículo 37. Então, primeiro Reis, sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, rei de Israel, no mês Zife, que é o 2º mês. Então, o mês Zife é o 2º mês, não é? O terceiro mês está lá em Ester. Vamos ver Ester, capítulo... Vamos ver a Ester. Cadê Ester? Onde você foi, Ester? Então, Ester, no capítulo 8, versículo 9. Vamos ver o que diz aqui, o capítulo 8, versículo 9 de Ester. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, no mês 3º, que é o mês de Sivan. Então, o calendário é bíblico, está dentro da Bíblia, o mês 3º. O mês 4º é Tamuz, é lá de Babilônia, não é? Isso não está aqui na Bíblia, está só a história lá de Babilônia e o deus Tamuz. O mês Ab também não encontra na Bíblia, está lá nos escritos de Babilônia, e os judeus fizeram o 4º mês e o 5º mês. O 6º mês está em Neemias. Vamos ver, o 6º mês está em Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, versículo 15.
Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu. Então, Neemias 6, versículo 15, o mês de Elu, que é o 6º mês. O 7º mês está lá em 1 Reis. Vamos lá nos reis. Cadê os reis? Os reis é que vai mostrar para nós. Reis, capítulo 8, versículo 2. Vamos ver. Reis, capítulo 8, versículo 2. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês. Então, o 7º mês, Etanim, que é onde tem as trombetas, expiação e cabanas, é o 7º mês aqui no calendário bíblico, né? Vamos lá ver o 8º mês, está em 1 Reis, capítulo 6, versículo 38, 6:38, vamos ver o que está aqui no 6:38, 6:38, e no 1º, 6:38, e no 10º não, e também edificou os lavradores no 4º ano, na casa no mês Ife. É o mês Ife, o 8º mês, 6:38, o mês de Bu. E no ano 1º do mês, no mês de Bu, que é o 8º mês. Então, aqui o 8º mês está aqui em 1 Reis 6:38. O 9º mês, Quisleu, está lá em Zacarias. Zacarias, vamos ver Zacarias. Zacarias, capítulo 7, versículo 1. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês em Quisleu. É fantástico isso, está tudo dentro da Bíblia Sagrada. É só a gente procurar que a gente vai achando, né, esse calendário bíblico dentro da Bíblia, né? Nós vamos encontrar o 10º mês, Tebete, está lá em Esther, capítulo 2:16. Vamos ver Esther, o que ela está apresentando para nós. Esther, cadê a Esther? Sumiu a Esther? Não, a Esther está aqui. Esther, capítulo 2, versículo 16. 2:16. E assim foi levado Esther ao rei Assuero no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Então, o mês de Tebete é o 10º mês. O 11º mês está em Zacarias 1:7. Vamos ver Zacarias, voltando lá em Zacarias, profeta Zacarias 1:7. Vamos ver o que diz aqui Zacarias, capítulo 1, versículo 7. Zacarias 1:7. E aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebate, olha, 1º, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. E vamos ver então agora o Adar, o 12º mês, que é Adar, que é Esther, né? Esther, vamos lá, Esther, que fala também do 12º mês, o mês de Adar. Esther, capítulo 3, e o versículo 7. No 1º mês, que é o mês de Nisan, olha lá, o 1º mês de Nisan, voltando ao mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou
isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia, e no mês, e de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. Então aqui está o calendário todo, né? E aqui a Esther fala do mês de Nissan, que é o primeiro mês, e fala do 12º mês, né? Que é o mês de Adar. E a cada 2 ou 3 anos, acrescenta-se um mês, por quê? Para ficar de acordo com as estações primavera, verão, outono e inverno. O mês lunar é 29 ou 30 dias. E para conciliar com as estações primavera, verão, outono e inverno, de cada 2 ou 3 anos acrescenta-se um mês. Deu para vocês entenderem o calendário bíblico? Então, quando nós falamos do calendário bíblico, é porque ele existe. Ele existe, o calendário bíblico. E é pelo calendário bíblico que nós caminhamos, porque está lá, nós falamos lá no programa passado, que Gênesis, né, capítulo 1, versículo 14 a 18. Vamos lá ver outra vez, Gênesis capítulo 1, 14 a 18, olha. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus e para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi à tarde e amanhã o 4º dia. Então aqui nós vemos, recordando o programa passado, que Deus fez os 2 grandes luminares, né? O luminar maior, que é o sol, para governar o dia, né? Porque dia é luz, como diz lá Jesus, que João escreveu, muito bem escrito, não é? O que Jesus falou. Vejam lá, está em São João, capítulo 11, versículo 9 e 10. Olha lá. Jesus respondeu, não há 12 horas do dia. Então Jesus falando para eles que há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, que é o sol. Então, se alguém andar de dia, não tropeça, porque tem luz. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, Jesus, claro que ele é o super profeta, não é? Ou ele que instruiu os profetas. E ele coloca aqui essa diferença. Quem anda de dia não tropeça porque tem luz. Quem anda à noite tropeça porque nela não há luz. A menos aquelas noites da lua cheia, não é? Que são 7, 8 dias de lua cheia, que dá para a gente enxergar, pelo menos no período que ela está incendindo a luz aqui na Terra. O profeta Jeremias também falou de uma coisa importante, que vale a pena a gente meditar. Está lá em Jeremias 31, versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, o Senhor é que fez isso, não é? O sol para governar o dia, a lua para governar a noite, não é? E que mais? Então, o Salmo 104, como nós falamos lá no programa passado, Salmos 104, versículo 19. Vamos ver o que o salmista diz aqui. Salmo 104, versículo 19. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Então, quem governa as estações é a lua, né? A ciência diz que é o sol. Alguns cientistas, né? Mas é a lua que tem toda essa influência
na terra, as marés, né? A gravidez da mulher, a plantação, na agricultura. Enfim, a Lua tem uma interferência muito grande na Terra. Nós falamos também de Isaías 66, 22, que é a nova terra que o Senhor vai fazer. Vamos dar uma lidinha lá. Vamos lá. 22. Porque os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, o ciclo da lua começa com a lua nova, termina com a minguante e vem a outra lua nova. Então isso é um mês, que varia entre 29 e 30 dias, não é? Então esse mês que vai para a eternidade, porque lá vai ter a lua, só que ela não vai incidir influência na Nova Jerusalém, ali não, mas no mundo ela vai ter a influência ainda, o sol, a lua, as estrelas, mas lá em Jerusalém, que é onde vai estar o trono de Deus e do Cordeiro, ali não vai ter a influência do sol nem da lua, né? O que mais que nós falamos? Nós falamos do compromisso que os judeus têm com a primavera e com o outono, não é? Então, os judeus precisavam, como nós precisamos, de conhecer o calendário bíblico, porque eles tinham lá um compromisso com a Páscoa, os ázimos, a primícia e o Pentecoste na primavera, né? Porque essas festividades já se cumpriram lá, né? A Páscoa, como está lá em Levíticos, né, 23, que nós vamos fazer uma recomposição, uma reanálise, né, daquilo tudo que aconteceu. Então, eles tinham a necessidade de ter o calendário. Davi tinha um grupo especializado naquilo, Moisés também. Tinha aqueles que ficavam ali vigiando, né, subiam no monte para ver a passagem da lua, quando seria o primeiro dia, para tocar a trombeta, anunciar, olha, o primeiro dia daquele mês será tal dia. Então eles ficavam, eram observadores, né, da lua, para que pudesse também passar para o povo as datas corretas. É o que nós estamos fazendo. Já desde 1931 nós estamos tendo esse cuidado de passar as datas corretas para os nossos irmãos, nossos amigos, para que eles saibam quando é o primeiro mês, quando é o segundo, terceiro, quarto, quinto e o sétimo mês, porque ficou uma confusão, ficou uma Babilônia, os calendários no mundo, né? E as pessoas com quem nós conversamos dizem, poxa, mas que diferença muito grande, não é? Do calendário gregoriano do calendário bíblico. Claro, é uma diferença enorme, mas o povo não foi pelo calendário bíblico. O povo foi pelo calendário do mundo, né? Pelo calendário humano. Então, repetindo a Bíblia Nizam, Neemias capítulo 2, versículo 1, vamos ver lá o Neemias. Neemias, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá. 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nizam. Então, foi o primeiro mês, o mês de Nizam, como nós já falamos. Então, Abib ou Nizam. Êxodo, nós falamos também no programa passado sobre o Êxodo, né? Êxodo, capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Não era, porque agora passou a ser, porque era um marco a saída do Egito. Então a Páscoa, ela representava exatamente a saída do Egito. A Páscoa é passagem, né, ou libertação, que nós já falamos. E ela se cumpriu exatamente quando Cristo morreu na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, exatamente no dia 14, como foi a lei instituída. No dia 14, a 9ª hora, não é?
A nona hora, Cristo, então, morreu, que era a hora do sacrifício. E lá no Evangelho está escrito que a nona hora ele expirou. Por que a nona hora era a hora do sacrifício? Porque era o momento que eles matavam o cordeiro, tiravam o couro do cordeiro, né? Tiravam a gordura, os rins, os fígados e deixava só aquela carne do cordeiro, assava, né? Como um churrasco, e eles comeriam no dia 15, à noite do dia 15, porque foi quando eles saíram do Egito. Para os judeus, é marco histórico e importante para eles. Por quê? Porque significa a libertação. Eles ficaram 430 anos lá no Egito e agora se libertaram através de Moisés, Arão e Míriam. Eles se libertam lá daquele cativeiro e eles deveriam comemorar pelo resto da vida deles como um marco histórico. A gente costuma brincar que a libertação do Brasil foi 7 de setembro, né? 7 de setembro, quando o Brasil se libertou de Portugal, que ele era submisso a Portugal. 1776 foi a libertação também dos americanos, né? Eles fazem uma festa ali e ali ficou um marco histórico na vida dos americanos, na nossa vida e também na vida dos judeus quando eles se libertam do cativeiro de Babilônia. Então a Páscoa e os asmos, que está lá em Levíticos 23, que nós falamos lá no programa passado, que o que vai para a vida eterna é o que interessa para nós, não é? O que vai para a vida eterna é a primeira festividade do sábado semanal, vai para a vida eterna, como nós lemos lá em Isaías 66, não é? Será de um sábado a outro sábado. Então, um sábado a outro sábado é uma semana, né? É uma semana. De um sábado a outro sábado é uma semana, que é realmente controlada pelo sol. Porque nós vamos marcando dia a dia até chegarmos no outro sábado, não é assim? Vamos nos preparar para o sábado. A partir de quando? A partir do término desse sábado. Terminou esse sábado, nós vamos começando observando e fazendo nosso trabalho, os 6 dias que está determinado, e no sábado, no pôr do sol do sábado, então da sexta-feira, aliás, no pôr do sol da sexta-feira, nós já deveremos ter terminado o nosso trabalho semanal para repousarmos no sábado. A Páscoa também cumpriu-se lá em Jesus, porque ela tinha um duplo significado, né? A saída do Egito e também o cordeiro que deveria ser morto exatamente lá na Páscoa, no dia 14 do mês de Abib, que está confirmado aí através da própria ciência, né? Que ele morreu exatamente na metade da semana, como disse o profeta Daniel. Ele faria um concerto com muito por uma semana e na metade da semana faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Metade da semana literal, porque ele mesmo disse, falou que ia ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, citou o caso de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e os 7 anos figurados, né? Figurados numa semana. Na metade da semana, nos 3 anos e meio, ele morre na cruz, né? E cumpriu, então, a metade da semana figurada dos 7 anos, e Estevão, na morte de Estevão, no ano 34, então acontece o término daquela semana que faria o concerto com muitos, não com todos, né? Por uma semana. Então a Páscoa e o ázimo, que é conjunto, que não existe Páscoa sem asmo e asmo sem Páscoa. Vocês percebem isso? Então a Páscoa era no dia 14, que matava-se o cordeiro, e comia esse cordeiro na noite do dia 15. E durante aqueles 7 dias não podiam comer nada com fermento, não é? Então, a Páscoa e o asmo cumpriram-se em Cristo. As primícias, como está escrito, fala aos filhos de Israel, dizendo
quando houverdes entrado na terra, então a primícia foi quando eles entraram na terra. Quanto tempo, Marcelo? Eles entram na terra, plantam, até aí caiu o maná não parou, continuou caindo o maná, né? Quando eles colheram a primeira lavoura deles, antes de colher, eles pegavam o molho e apresentavam para o sacerdote autorizava a colheita, isso quando? No primeiro dia da semana. Então a primícia é dia de semana. A Páscoa e Asmo é dia de mês, não é? Não pode confundir. Alguém diz, não, Cristo morreu no dia 14, ressuscitou no dia 16. Está errado. Está errado por quê? Porque ele falou que ia ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele falou. Foi o próprio Jesus que falou, não é? Então, dia 14, ele morreu. Dia 15 ficou na sepultura, dia 16 na sepultura, 17 na sepultura, né? E ele ressuscita exatamente quando? Quando ia terminando o sábado, ia começando o primeiro dia da semana. A 0 hora, que não é a meia-noite, é aquele momento em que o sol se põe e não entrou ainda a noite do primeiro dia da semana, naquele momento ele ressuscita, né? Mas quando aquelas mulheres foram encontrar com ele falou, não me toque, porque eu não subi ao Pai ainda. Eu não me apresentei ao Pai como as primícias dos que dormem, não é? Jesus é como a primícia dos que dormem. Então cumpriu-se em Cristo realmente a primícia. E o Pentecoste? Existe também uma confusão, a que eu queria esclarecer para vocês, que a primícia dava início à contagem das 7 semanas inteiras, começando pelo primeiro dia da semana. 7 vezes 7, 49. E no dia subsequente, o dia 50, então, seria o Pentecoste. Alguém coloca, não, o Pentecoste, as 7 semanas, começa a contar no segundo dia do ázimo. Não tem nada a ver isso. Ázimo é uma coisa, primícia é outra coisa, Pentecoste é outra coisa, não é? Então vai, as 7 semanas inteiras, culmina lá nos 50 dias, foi que Jesus ficou quantos dias na terra? 40 dias, não foi? 40 dias. Mandou que eles ficassem em Jerusalém, concentrados, até que do alto receberia o poder. E no dia do Pentecoste, eles estavam reunidos e começou a cair línguas, como chama de fogo, né? Em cima dele, como fogo, em cima daqueles discípulos, e eles falaram aquilo que era necessário que falasse, que aquele Cristo que tinha morrido numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e agora eles estavam dando início à grande obra de evangelização na chuva temporã. Então ali começa então um ciclo muito importante que chega até nós hoje, 2020, essas boas novas do Evangelho. Então cumpriu a Páscoa e os ázimos em Cristo, as primícias cumpriu também em Cristo, e aí ficou restando o quê? O Pentecoste, que cumpriu nos apóstolos, e aí ficou restando as festividades do 7º mês, em uma chuva seródia, para a conclusão do trabalho expiatório. Então nós vimos que esse trabalho do Levíticos 23 ficou restando o quê? As festas outonais, que nós falamos na festa primaveril, né, da primavera, Páscoa, Asmo, Primícia, Pentecoste, e agora nós vamos falar sobre a festa do outono, né? Outono, que é entre setembro e outubro, o dia das trombetas, não é?
que é um dia tão importante, que nós falamos também do anúncio, né, do dia 10 do 7º mês. Por que trombetas? Porque é um instrumento que é usado, ou corneta, né, que é a mesma coisa, ou quase igual, né, um ao outro. As igrejas tocam sino. Aquele sino é para chamar os fiéis, anunciar os fiéis. A trombeta também era usada. Nós vamos imaginar 600 mil homens, né, fora mulheres e crianças, que saíram no Egito. Então, comunicar com todo esse povo teria que ter um instrumento muito forte, não é? Para anunciar aquilo que iria acontecer. Então, as trombetas, ela têm um significado importante, como está aqui Levíticos capítulo 23 e o versículo 23. Vejam lá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, terei descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Essa oferta queimada ao Senhor são os nossos louvores hoje, né? Os nossos cânticos, o nosso culto racional, o nosso corpo em apresentação viva, santa e agradável, né? Que é o nosso culto racional, e não nos conformar com esse mundo, né? Mas transformar para a renovação do nosso entendimento. Então, o primeiro dia do 7º mês, ele é importantíssimo. Por isso, nós precisamos aprender o calendário bíblico, para nós localizarmos exatamente o primeiro dia do 7º mês. Então, nós vamos dizer, que nós falamos no programa passado, que o ano bíblico começa entre março e abril, não é? Abril não é o mês de Abib. Muitas pessoas confundem Abib com Abril. Abril é uma coisa, não é? É uma deusa lá que foi dedicada a Abril. Mas o mês de Abib, o primeiro mês, que é entre março e abril. Então, nós temos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro será o 7º mês, outubro será o 8º mês, novembro será o 9º mês e dezembro será o 10º mês, né? Parece que deram um diploma assim meio esquisito, porque fala que 7 é 9, não é? 8 é 10, 9 é 11 e 10 é 12, né? É meio complicado isso. Vocês não acham que é meio complicado? E nós temos conversado com muitas pessoas e eles dizem, mas ficou confuso, e de fato ficou confuso mesmo, né? Julho é o 7º mês do calendário gregoriano, em homenagem ao Júlio César, o imperador romano, né? Mas o 7º mês é setembro, setembro é 7. Tudo, claro, dependendo da fase da lua, não é? Porque a lua é que rege o ano, o mês, o ano. Então, vejam lá, o 7º mês, qual é o tempo, Marcelo? Está lá em Neemias, vocês vão observar Neemias, tempo, Marcelo. Nós vamos observar Neemias. Como é que está Neemias? Vamos lá, Neemias capítulo 8. E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, os escribas, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então, mais ou menos. Então, o que acontece? No 7º mês, o que eles fizeram? Pegaram o livro da lei de Moisés, não é? Pegaram o livro da lei de Moisés e trouxeram o livro da lei. Trouxeram o livro da lei e eles se juntaram numa praça. Se juntaram numa praça e fizeram lá um tablado, né, com um palanque, como fazem os políticos por aí, aquele palanque, para fazer ali as suas exposições. E quando foi? E chegado o 7º mês. Então, eles sabiam do 7º mês, que não é julho, não é? Que não é julho. É o mês de Etanim, né? Que é o 7º mês, como nós já falamos.
e eles se juntaram na praça. E aí conta toda a história, né, que eles choraram, se lamentaram, porque desde o tempo de Josué, filho de Num, eles não tinham feito as festividades do 7º mês. Eles perderam até a noção da festividade do 7º mês. E ficaram ali agora muito tristes e aborrecidos e chorando, né? Porque, claro, como nós hoje nós estamos falando para vocês sobre localizar o calendário, né? Localizar o 7º mês, localizar o primeiro dia do 7º mês, localizar o dia 10 do 7º mês, o dia 15, o dia 22. Nós estamos ajudando vocês a vocês desvendar esse mistério. Porque a maioria dos irmãos, eles não sabem disso. Eles não conseguiram ainda vislumbrar o ano bíblico. Já leram, claro, muitas vezes, mas não se tiveram aquela preocupação de apontar, não é? E o que aconteceu aqui no versículo 9, olha. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Se emocionaram, claro, não é? Tanto tempo longe das festividades do Senhor, quantos anos, não é? E agora viram a importância das festividades do 7º mês. E eles foram chorar e se lamentar porque não fizeram isso, não é? Mas agora ele está dizendo, não, vamos fazer diferente. Olha, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, para com isso. Vamos nos alegrar, quem tem alguma coisa preparado, dá para quem não tem. É dia de confraternização, de união e fizemos errado, fizemos, deixamos de fazer, deixamos, mas agora nós vamos fazer. Vamos dar importância. Mas ide comer as gorduras, beber as doçuras, repartir com o que não tem, dê presente uns para os outros, enfim, façam a festa. Porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa festa, e eles foram fazer assim. Entenderam? E Salmo 81, versículo 3, que nós já falamos no programa passado, vamos a Salmos 81, versículo 3, diz assim: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó, tomai o saltério, trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde, tocai a trombeta na lua nova e na lua cheia, tempo marcado para a nossa solenidade, porque isso é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho quando saíra contra a terra do Egito, e onde ouviu uma língua que não entendia. Então aí Deus falando aqui através do profeta, poeta e rei Davi, né? Para cantar alegremente, tocar a trombeta na lua nova. Algumas Bíblias não têm lua cheia, mas uma boa parte das Bíblias tem lua cheia. Tocar a trombeta da lua nova, que é o primeiro do mês. E na lua cheia, que é a entrada das cabanas, é dia 15, né? A lua nova é o início do mês, a lua cheia é a metade do mês, né? Então, como vocês vão ver? Se vocês forem no pôr do sol e ver a lua fininha aparecer no C, ela é crescente, o C de crescente, ela é nova. Quando for de madrugada, lá 2, 3, 4 horas, né, da madrugada, e você vê lá um D, ela é decrescente, ela está entrando no alinhamento, está acabando aquele mês para começar o outro mês. E o alinhamento é Sol, Lua e Terra, né? Nós falamos para vocês que vocês podem aprender. Quando a Lua está na frente do Sol,
você não consegue enxergar a lua, porque o lado contrário ela fica escura. Quando a lua cheia, é o contrário, o Sol, a Terra, a Lua. Os raios solares completam toda a fase da Lua, ela fica cheia. Então, Lua nova, início do mês, Lua cheia, metade do mês. Fininha de madrugada é decrescente, 1C pelo pôr do sol é nova. Então, é isso que eu estou dando essa dica para vocês aprenderem essa regrinha, tá bom? Visualizando a lua. Então, aqui tocar a trombeta na lua nova, anunciar o dia 10 do 7º mês. E a festa das cabanas que está para chegar, tá bom? Então, assim nós vamos convivendo com o calendário, convivendo com as festividades do 7º mês. No próximo programa, nós vamos falar das trombetas. Vamos reservar das trombetas, porque também nós estamos chegando já no 7º mês, né? Para vocês se preparando também para essas festividades. É claro, se vocês estudarem direitinho e creem, né, na Bíblia Sagrada, crê nas histórias, nas profecias que são importantes para a nossa vida. Porque muitas pessoas servem a Deus assim por servir, que também é importante, seguem pela fé, mas sim esses cuidados importantes para um crescimento espiritual. Estudar a Bíblia é estudar essas coisas. Muitas pessoas tomam tempo nos grupos falando muita coisa que não tem sentido, né? Que não tem uma importância maior. E ficam falando e passam o dia e muitas mensagens, mas não se aprofundam nas profecias, não se aprofundam nas histórias, não é? Então é isso que nós estamos trazendo para todos vocês, para que vocês possam aprender, se prepararem, porque nosso Deus não é de brincadeira, não é? A religião é uma coisa muito séria e importante na vida do ser humano. O ser humano não pode tratar a religião de qualquer jeito, como se fosse um hobby, né? Como se fosse uma diversão. Religião é coisa mais profunda, né? Porque existe uma salvação, existe um projeto de salvação para todos nós, né? Cristo não morreu em vão. A sua morte ela foi muito significativa para a nossa salvação. Porque, como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E religião não é brinquedo, né? Muitas pessoas fazem da religião negócio, ganho, lucro, não é? Faz a religião para enriquecer e para enriquecer os outros também, não é? Mas muitas pessoas levam religião a sério, né? Como Jesus levou a sua missão muito sério, não é? Inclusive ele deu a sua vida numa cruz e não foi fácil. Eu acredito que nenhum de nós faríamos isso, não é? Nenhum de nós, quer dizer, morrer por alguém, não é? E ele morreu por nós, e a religião é uma coisa muito séria e importante na nossa vida, não é? E o que nós vamos falar para todos vocês? Nós vamos falar para vocês que é tempo de conversão, é tempo de nós deixarmos o mundo e o que tem nele. É momento da gente fazer uma reflexão muito grande e importante, porque é caso de vida ou morte, não é? É caso de salvação, é caso de eternidade, não é? Porque essa vida que está passando, as calamidades estão aí. Já imaginaram quantas pessoas já perderam a vida e perderam também a salvação? Vocês perceberam isso? Quantas pessoas que estão morrendo diariamente sem ter a esperança da vida eterna? Né? Então é isso que nós estamos chamando a vocês
para que vocês façam uma reflexão muito grande, para que vocês se concentrem nas histórias, nas profecias e uma reforma completa na vida de vocês, porque é momento de se realizar uma reforma completa. Uma mudança de ideias, teorias, nos costumes, atos e práticas, né? É uma volta ao princípio da criação. E lá no princípio da criação, o dia é de pôr do sol, não é de meia-noite a meia-noite, né? Lá no princípio da criação, o sol é para governar o dia, não o ano. A lua é para governar o mês e o ano. Então, no princípio da criação, o homem é feito à imagem e semelhança do Criador. Se nasce barba no homem, é que o Criador tem barba. Jesus tem barba. Nenhum artista plástico pinta Jesus sem barba. Pinta os apóstolos sem barba. Nenhum deles, não é? Porque Cristo tem barba, os profetas tiveram barba, os apóstolos tiveram barba, não é? E barba é aquilo que Deus colocou no homem, diferente da mulher, que a mulher não tem a barba, porque a mulher é a glória do varão, não é assim que está escrito? Lá no princípio da criação, o homem não era carnívoro, nem os animais tampouco, não é? Eram vegetarianos, comiam frutas, verduras, legumes, cereais, e nós temos que voltar ao princípio da criação, porque a nossa anatomia é de herbívoros e frugívoros, e não de carnívoros. E lá na nova terra, o leão comerá palha como boi, né? Não vai ter predadores mais. Lá acabou a morte, acabou tudo isso, e vamos viver uma vida feliz. E lá no princípio da criação, era o 7º dia, né? O sábado do Senhor, e não tem outro dia igual. O sábado é o selo do Senhor, né? É o sinal e o selo no seu complemento, santificai os meus sábados, diz o Senhor através do profeta Ezequiel 20:20, não é? Que servirão de sinal entre mim e vós. Então é isso que eu queria dizer para vocês no programa de hoje, e que vocês se preparem para as trombetas que está chegando, para a expiação e para as cabanas, tá bom? Para que vocês possam também estar de acordo com a Bíblia Sagrada. Nós vamos cantar mais um hino, não é? Para nós encerrarmos o nosso programa de hoje, e que vocês tenham muita sabedoria para andar nos caminhos do Senhor, tá bom? Vamos lá ao hino, vai aparecer o letreiro e vocês cantam conosco, tá bom? Então vamos lá. Sei que provações virão.
Então não há barreira, né? Não tem barreira que vai impedir da gente servir ao Senhor. Então vamos servir ao Senhor enquanto se pode achar. Entre no nosso canal, compartilhe, se inscrevam, comentem, não é? Dá o seu joinha aí. E nós aceitamos críticas, sugestões, comentários, né? Estamos abertos ao diálogo, né? A mostrar a nossa fé para vocês, fazer com que vocês possam aprender as coisas de Deus. E nós não estamos dizendo que somos absolutos, não. Nós estamos sujeitos também aos erros e aos acertos, né? Mas nós procuramos servir da melhor forma possível e agradar melhor possivelmente o Senhor, tá bom? Então nós ficamos por aqui, nós vamos orar, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu e que a gente possa aprender o calendário bíblico, aprender as festividades do 7º mês, tá bom? E assim possamos crescer espiritualmente. Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu em mais um programa Histórias e Profecias. Pedimos a Ti que abençoe os nossos amigos, nossos irmãos, os que acompanham o nosso trabalho, para que possam entender as Tuas profecias e assim possam crescer e se salvarem, para que possam também um dia entrar na cidade pelas portas. Dá-nos a Tua paz e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Suspende a câmera. Então nós vamos... Com amor infinito.
comunhão e a graça do Senhor nos abençoe, nos dê um sábado de paz e tranquilidade e que também nos dê uma semana de paz e tranquilidade. Em nome de Jesus, amém. Então, amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa Histórias e Profecias, se Deus assim nos permitir. Até lá.